Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar sobre compactação, a parte inicial, né? Primeira coisa, né, definir, né, o processo de compactação, que ele pode ser fazer de uso de energia mecânica ou manual, né? Mecânica por meio de equipamentos, né? Manual então energia aplicada manualmente, né? Por meio de soquetes, por exemplo. E aí a ideia então desse processo é reduzir o volume de vazios. Lembrando lá as parte lá de índices físicos de solo, né? A gente tem ali que o solo tem a parte sólido, de água e ar presente no volume, né? E aí a parte de volume de vazios corresponde à água e ar presente nos vazios. Ao aplicar, né, essa energia, a gente consegue reduzir, né, o volume de vazios. E aí até a gente pegando aqui por esse aspecto, né, a gente vai ganhar também algumas vantagens, algumas características em relação à resistência, né? Então, se você tem menos vazios, né, você tem maior proximidade. Então, se pega um solo granular, você tem mais pontos de contato gerando atrito, então gerando mais resistência aí no solo. Aí também também não é muito diferente também para um solo argiloso, né? Você tem menos vazio, você tem menos expansão, você tem menos movimentação e aí você também, consequentemente, vai ter mais resistência, né? Então é isso, né? Você tem um processo que visa então retirar ar dos poros e isso vai aumentar então a resistência, essa resistência ao cisalhamento, resistência de compressibilidade e também se você está removendo o ar dos poros, né, reduzindo o volume de vazios, você também vai começar a limitar também a transmissão de água, né, a movimentação de água, porque a movimentação de água depende do volume de vazios. Então se você reduz o volume de vazios, você reduz também a permeabilidade de um solo. E aí em que situações a gente vai estar utilizando isso, né? Por exemplo, né, em situações de aplicação, construção de aterros sanitários, né? Então a parte inicial ali você vai fazer uma compactação do fundo para quê? Para que também tenha uma redução da permeabilidade do solo, além, né, de fazer a aplicação da manta impermeável, né, a compactação do fundo ela vai dar uma proteção extra ao reduzir a permeabilidade do solo, né? Também barragens de terra, que também de novo, né, você não pode ter, você tem que limitar a permeabilidade do solo, né? Em pavimentos aí então asfalto, né, pavimentos de vias aí de rodagem, né, que aí você tem um trânsito intenso aí de veículos pesados e isso vai tendo movimentação do solo, aplicando tensões, né. Então ao fazer a compactação você reduz aí então o recalque, né, o afundamento do solo e aí você tem mais estabilidade aí desse pavimento. Também em situações aí de estruturas aí de arrimo, né, para segurar então taludes, né? Então você fazer uma compactação aí para deixar ele mais forte e também em situações aí de fundações aí também que você quer que o solo tenha mais resistência, então você vai ter necessário também que você tenha um solo aí que tenha maior resistência então à compressão, né? Como eu falei, então a gente pode aplicar então manualmente, né, ou mecanicamente essa energia, né? Então manualmente você tem o uso de soquetes, né, e mecânico você tem os solos, né, estáticos e vibratórios. Além disso, né, um outro aspecto que é muito importante para determinar então uma boa eficiência no processo de compactação, né, a gente vai ter uma das coisas, obviamente, a energia, né, que a gente aplica para fazer essa compactação, né, e a outra coisa, né, que vai influenciar bastante é o teor de umidade do solo, né. Por quê, né? Porque o teor de umidade do solo, a água que tem no solo, ela vai atuar como se fosse um lubrificante aí entre as partículas do solo. Então, a gente vai ter aqui, né, como vocês estão vendo aqui, quando a gente faz uma compactação de um solo,
Uma das primeiras coisas que a gente faz é traçar a curva de compactação. Para quê, né? Bom, e o que é, né, também, né? A curva de compactação é uma curva no qual você varia no eixo X a umidade, o teor de umidade, e aí no eixo Y você vai ter como resultado que o peso específico seco, né? Então o gama D, né? Ou também pode ser o ρD, né? A massa específica aparente seca. E aí, em função, então, das variações de teor de umidade, a gente vai ter, né? Enfim, a gente tem que, vocês estão vendo aqui nesse exemplo, diferentes curvas, né, de compactação para diferentes materiais, né? Mas o que a gente tem aqui em comum, né, é que essas curvas, o que acontece? Você tem aqui um aumento do peso específico seco, até o máximo, né? À medida que você aumenta a umidade, e aí a partir depois desse máximo você tem um decréscimo então do peso específico seco, né? Então, ou seja, né, a água, né, no meio do solo, até um certo valor de teor de umidade, ela vai atuar como um lubrificante, auxiliar então para obter maior massa específica seca, né? Mas aí a partir de um ponto ali o excesso de água ela vai dispersar essa energia que é aplicada lá, e aí você vai começar a perder essa energia, desperdiçar, né, essa energia aí aplicada, e aí você vai resultar então em pesos específicos seco menores, né? Então, em função disso daí. E aí a gente, então, o que é importante aqui, né? A gente determinar então o teor de umidade ótima, né? Que é o teor de umidade, então, a partir do qual você tem consegue expulsar a maior quantidade possível de ar dos vazios, né? E obter então a maior, consequentemente a maior massa específica seca, aparente seca desse solo compactado. E aí uma última observação também em relação a essas curvas de compactação é que essas curvas, né? Você tem aqui o traçado aqui dessas curvas de compactação, né? E elas, sim, elas não vão ter um limite, né? O limite delas vai ser a curva de saturação, né? No qual então você tem que o volume de ar então seria zero e você tem um total preenchimento então com água lá do solo aí. Então, nessas dadas condições de energias estão aplicadas aí de compactação. Certo? Então, é isso, gente. E aí a gente se vê então no próximo vídeo.